Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Midian para mais uma das nossas videoaulas aqui no canal Profa Midian, né? Então, nós temos aí hoje dois assuntos novos, que são as paráfrases e citações. Esses dois temas foram abordados na aula do Centro de Mídias e aqui nós temos o aprofundamento desse conteúdo. Bora lá? Se liga e vem! Paráfrase. Paráfrase é um tipo de texto elaborado com base já em outro existente, né? Ele é conhecido pelos leitores, que já foi lido, que já foi visto em algum lugar, né? E sempre mantendo a ideia original, ele nunca perde essa ideia, né? Original, esse assunto que está sendo abordado lá. Então, a paráfrase, necessariamente, ela vai ser composta por uma intertextualidade, né? Vou parafrasear dentro de um contexto que já foi dialogado, de dois contextos diferentes, aí eu trago a minha paráfrase. Então, aprofundando um pouco mais, parafrasear significa interpretar um texto com palavras próprias, mantendo o seu sentido original. Assim, a paráfrase é um recurso que requer habilidade na interpretação textual, pois para parafrasear é necessário compreender a fundo a mensagem transmitida num texto. Além de dominar a interpretação do texto, o exercício da paráfrase exige repertório cultural, na medida em que quem escreve precisa conhecer uma variedade de textos para que tente encontrar neles possibilidades de intertextualização, com registros textuais variados. Exemplos de paráfrase são encontrados, sobretudo, na literatura, mas qualquer obra artística pode ser objeto de paráfrase. Um quadro, uma fotografia, uma escultura, ou etc. Aqui nós temos alguns exemplos de frases que apresentam as paráfrases, né? Antes com fome do que cheio de comida insípida. Antes só do que mal acompanhado seria a intertextualidade. Político que promete não cumpre. Então, a intertextualidade através da paráfrase vai ser cachorro que late não morde, né? De depósito em depósito, a conta fica cheia de dinheiro. É uma paráfrase. De grão em grão, a galinha enche o papo. De professora e enfermeira, toda mãe tem um pouco. E aí está intertextualizando com a seguinte paráfrase: de médico e louco, todo mundo tem um pouco. A professora ajuda quem muito estuda, que é uma outra paráfrase referente a Deus ajuda quem cedo madruga. Então, essas frases, elas estão dialogando entre si, existe uma certa semelhança, né, entre elas. E também nós temos aqui o trecho do hino nacional brasileiro, que foi, então, aí, a partir de 1909, né, esse período que foi composto. Do que a terra mais agarrida, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Então, escrito em 1909 pelo poeta brasileiro Joaquim Osório Duque Estrada, né? A estrofe acima é um trecho da letra do hino nacional brasileiro, trata-se de uma paráfrase do poema que o poeta romântico Gonçalves Dias, em 1923, e 1864, o período em que ele viveu, né, foi escrito, foi publicado por ele, foi composto por Gonçalves Dias, né, exatamente em 1843, e em que faz um louvor à pátria. Então, se em 1843 ele publicou este poema romântico, foi feito, então, nosso hino nacional brasileiro, inspirado neste poema, mantendo uma intertextualidade entre os dois. E agora vamos falar de citações, né? As citações, nós tivemos aí muitas falas junto ao Centro de Mídias também a respeito dos artigos de opiniões que poderiam apresentar muitas vezes as citações com as vozes de outros autores, né, para dentro do texto. Nós falamos muito sobre isso lá no Centro de Mídias e também nos roteiros. E agora volto aqui novamente, né, as citações mais para a gente poder estar aprofundando. Vamos lá, então. Aqui alguns exemplos, né, de citações. Eu trouxe para vocês 5 exemplos de citações, existem muito mais, mas aqui a gente vai ter uma noção no geral, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, quem foi que citou, né,
esta frase? Nelson Mandela, em 1918 a 213, ex-presidente da África do Sul. E um segundo, uma segunda citação: o maior erro de um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem, Também um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, em 1788 e 1860. E também nós temos lá um terceiro exemplo, A natureza não faz milagres, faz revelações, de Carlos Drummond de Andrade, grande escritor brasileiro, Preconceito é opinião sem conhecimento, autor de Voltaire, 1694 a 1778, também foi um filósofo francês, 2 filósofos aí nós trouxemos para hoje, E o último: a internet é muito mais que uma tecnologia, é um meio de comunicação, de interação e de organização social. Manuel Kestel, de 1942, um sociólogo alemão. Então, a gente tem aí algumas outras vozes aí, que nós trouxemos para citar, para dar de exemplo de citações. E nós encontramos também, vamos lembrar, que nós encontramos as citações, muitas vezes, no que se refere a respeito dos nossos artigos de opinião, dentro do texto. Então, lá dentro do texto, eu encontro essas citações, de uma maneira que representa exatamente a opinião daquele especialista, Enfim, daquele pesquisador que eu trouxe para o meu artigo. Isso apareceu muito lá no Centro de Mídias, então fique atento. As paráfrases, são diferentes de opiniões, A paráfrase eu tenho a intertextualidade, e as citações não. As citações eu tenho na íntegra a opinião daquele autor. É bem diferente, tá? Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima e até mais. Forte abraço.